Bom dia, Ani, bom dia, Jailson, e um bom dia super especial para tudo quem titou a nós. Nos últimos tempos, nós temos notado que crianças que alguns sintomas de ansiedade infantil. Às vezes, este estado é irritado, este que conseguir dormir e por vezes também este tem um problema na escola. Mas, maneira que pais podem lidar com isso? Maneira que descobrir que esses filhos estão com certa ansiedade infantil. Para entender sobre esse tema, nós também conversamos com a psicóloga clínica de saúde, Denise Oliveira. Bom dia, Denise. Bom dia. Bom dia. Denise, não tenho ouvido falar nessa palavra ansiedade, mas sempre a gente associa que algo adulto. Ou dizer, não, ele é uma criança, ele tem motivo para estar ansioso, que tem uma preocupação, mas na verdade não. A ansiedade infantil existe. O que é a ansiedade infantil? Explica-nos. A ansiedade infantil ele é um estado, portanto, de ansiedade, e a ansiedade está acontecendo a toda faixa etária, e a ansiedade normalmente ele é um estado, portanto, desagradável, um estado emocional desagradável, que não te sentir quando não está diante de situações que te assustam a nós, diante de situações que te inquietam a nós, ou diante de situações que te ameaçam ou estressam a nós. E, diante da situação, a ansiedade, ele é normal não sentir, e ele é até útil porque ele te ajuda-nos a estar mais focado e ajuda-nos a estar mais alerta também. Então, um bocadinho de ansiedade é útil. Quando ele é demasiado, é que ele é um problema. A ansiedade infantil, ele é caracterizado normalmente, portanto, por sintomas do nosso pensamento, então, na presença de pensamentos que são repetitivos, pensamentos negativos, não é? E que não têm dificuldades na parar, que os pensamentos podem envolver pensamentos relacionados que tinha, portanto, autoeficácia, por exemplo, que tinha capacidade de dar conta, portanto, das tarefas na escola, pode ser relacionado, inclusive, com condições de saúde, por exemplo, minha saúde, mas também com a separação, por exemplo, de minhas pais, por exemplo, que alguma coisa pode bem acontecer com meus pais. E pensamentos que são repetitivos e não têm dificuldades na parar. Mas também ele pode ser caracterizado por sintomas no nosso corpo. Então, normalmente, na crianças, como este tem um bocadinho mais dificuldades do que um adulto na expressar o que é que está a sentir, porque este tem dificuldades na distinguir um pensamento de uma emoção. Sim. Então, normalmente, na criança, a ansiedade infantil ele pode estar caracterizado por muitas queixas somáticas, isto é, dores de barriga, por exemplo, náuseas, vômitos, mas também dificuldades na dormir, modo que já tinha dito, dificuldades na relaxar, dificuldades na concentração, por exemplo, e às vezes também não tem tensão muscular, sensação de borboletas na barriga, pronto, alguns sintomas físicos no corpo. Então, além daquele pensamento ilógico, sintomas físicos no nosso corpo ainda podem apresentar também alterações no comportamento. Então, sintomas não está dizendo no comportamento. E que lá é o quê? Pode ser que dificuldades na dormir, não é? Pode ser retraimento social, então crianças estão a ficar com alguma resistência, por exemplo, na escola, alguma resistência na outra interação social, por exemplo. Então, eles sim, algumas características da ansiedade, tanto que não pode olhar através daqueles sintomas daquela criança. Então, sim é que alguns sintomas os pais têm que ficar alerta. Tem que ficar alerta a eles, mas tem outra situação também, portanto, que pais precisam estar de alerta e poder dar conta de que aquela criança está a passar por uma situação de ansiedade. Quais, por exemplo? Por exemplo, uma criança que está a ficar facilmente irritável, uma criança que está a fazer birra, uma criança que está a fazer demasiado perfeccionista, por exemplo, ou que está a fazer muitas autocobranças, ou uma criança extremamente sensível a críticas, por exemplo, que te dormir mais ou menos, mas também te tem pesadelos ou despertares noturno, dificuldades em adormecer, uma criança também poder apresentar alteração no seu apetite, uma criança que te apresenta medos desmedidos, portanto, porque medos é normal, portanto, na infância, não é? Portanto, mas com medo desmedido, portanto, ele é motivo de preocupações e que pais têm que dar atenção. Também, e eles podem também indicar que aquela criança está a passar por uma situação de ansiedade. Às vezes a gente acha que as mudanças de comportamento, de humor também daquele menino, a gente diz, não, é da idade, é fácil de passar. Mas nem sempre, não é verdade? É algo que a gente tem que estar sempre atento de todas as coisas que você já dizer. É algo normal uma criança passar por esse tipo de ansiedade ou é sempre um motivo de alerta, modo já não dizer? Normal, portanto, modo como tinha dito, é normal nós todos sentir ansiedade, não é?
O que não é normal é quando nós começamos a perceber que aqueles sintomas de ansiedade são tão excessivos, tão intensos, e este persistir no tempo, portanto, este durar um período longo de tempo, este começa a interferir com o funcionamento diário daquela criança. Então, quando este começa a causar prejuízo naquela criança, na sua vida, portanto, social, familiar, portanto, noutra interação social, mas também na escola, então aí já está começa a ser um motivo de preocupação e que requer atenção especializada. E psicóloga Denise, qual que é os fatores ou causas que te despertar ou que te desenvolver uma ansiedade infantil? A ansiedade, na qualquer faixa etária, assim como outros transtornos psicológicos, é de causas multideterminantes. Portanto, tem várias causas. Não pode apontar para uma combinação de fatores biológicos, por exemplo, genéticos. Normalmente, uma criança, por exemplo, que está sofrendo de ansiedade, geralmente ele pode, portanto, quando não tem investigar essa história familiar, não vai encontrar uma mãe ou um pai, ou os dois, ansiosos. Então, a predisposição genética, portanto, também é um fator que contribui para o desenvolvimento da ansiedade. Mas não é só. Além daqueles fatores genéticos ou biológicos, ainda não tem também fatores de ordem psicossocial, por exemplo, portanto, a própria dinâmica familiar, às vezes conflito familiar, uma criança que foi vítima de traumas, por exemplo, ou que passar por situações adversas, pode ser inclusive mudança de escola, por exemplo, portanto, não tem uma combinação de vários fatores e obviamente que os fatores estão a combinar de forma diferente ou individual, portanto, que na cada pessoa, não é? Portanto, nunca te pode identificar uma causa única e às vezes a própria criança e o próprio adulto também pode ter dificuldades na identificar a causa. E quando é que pais podem procurar ajuda? Quando já é que te poder lidar com aquela situação só? Quando é que podem procurar ajuda profissional? Ajuda profissional pode procurar sempre que não perceber que aquele nível de ansiedade daquela criança, portanto, a partir de aqueles sintomas que já não falar e de, portanto, outros aspectos que pais precisam de estar de alerta, quando não perceber que este interferir no funcionamento diário da criança, este causar prejuízo, aí então é preciso procurar ajuda especializada. Psicóloga Denise, é a maneira que é feito o diagnóstico de uma ansiedade infantil? Bem, o diagnóstico é algo tão sensível, ele deve ser feito primeiramente, portanto, por um profissional qualificado, porque se o diagnóstico que for bem feito, depois não tem dificuldades também em elaborar um plano de intervenção alinhado, portanto, às necessidades da criança. Aquele diagnóstico, ele de passar por avaliação dos sintomas que aquela criança está a apresentar, que os sintomas podem ser avaliados por meio, portanto, da entrevista, de questionários, portanto, não tem instrumentos que te permitem avaliação da ansiedade infantil, mas também de observação do comportamento da criança em diferentes contextos, normalmente contextos, portanto, natural da criança, escola, portanto, na família, noutros espaços sociais, por exemplo, mas também quer observação, portanto, num espaço terapêutico. Ele está a passar também por análise, portanto, do contexto da vida da criança, nomeadamente o desenvolvimento da criança, perceber se tem antecedentes familiares e também análise de outros aspectos relevantes, mas também diferenciação, por exemplo, é importante não descartar que tem condições médicas também que contribuem para a aparição daqueles sintomas daquela criança. Então, aquela avaliação, ele está a comportar todos os aspectos, não poder também escutar pais, portanto, e mesmo professores sobre o comportamento da criança e aquela avaliação, portanto, ele tem que ser então feita de forma muito cautelosa. Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso, exatamente. E a maneira que tem sido essa experiência na vossa área de trabalho com a criança com esse tipo de ansiedade? Não tem mais casos de ansiedade, se calhar, do que a infantil, se calhar, do que aquilo que não está a pensar. Então, e a estatística mundial está a apontar que transtorno de ansiedade é daqueles transtornos que mais está a afetar crianças. E Denise, para finalizar nossa conversa, nós também abordar um ponto extremamente, como tu achas, extremamente relevante, que é o uso de telas e redes sociais. Isso pode agravar a ansiedade infantil, ele pode causar algum tipo de retraso, chamamos assim, no desenvolvimento psicológico da criança. De facto, é uma questão extremamente importante não abordar.
nos dias de hoje, sobretudo nós vemos crianças agora da era digital, toda hora, portanto, na interação com um tipo de tela, não é? Mas é preciso também não recordar que o uso da tela em si, portanto, ela não é mariote. A forma de não utilizá-lo é que pode, portanto, trazer riscos, não é? E perigos. Então, sim, portanto, a evidência científica demonstra-nos que quando aquela criança está a utilizar aquela tela, portanto, sem critério, ele está a utilizá-lo, portanto, durante longos períodos de tempo, ele pode ter repercussões significativas no seu desenvolvimento. Limitar o seu desenvolvimento a vários níveis. No entanto, quando aquele uso da tela é feito, portanto, de forma responsável, criteriosa, ele pode trazer benefícios para ser desenvolvimento. Exato. Agora, ele pode contribuir para ser ansiedade? Sim, ele pode contribuir para o desenvolvimento da ansiedade, assim como para outros, também, outros transtornos psicológicos, nomeadamente, portanto, quando que ele usa é feito de forma responsável. Quando ele tem um adulto, por exemplo, de celote, que tem de ajudar a compreender aquele conteúdo que ele tenta consumir, por exemplo, quando aquele tempo é excessivo. Então, aí sim, poder contribuir por várias razões. Sim, sim. E como psicóloga clínica de saúde, qual tanto tempo que você está a aconselhar um menino a estar na frente dela, no seu telemóvel dos pais ou na frente de um tablet, mais ou menos quanto tempo? Não tem diferentes tipos de telas. Não tem que as telas, portanto, que a criança pode ter uma interação mais direta, não é? E não tem outros tipos de tela, modo a televisão, que a criança tem uma interação apenas mais passiva. Portanto, para uma criança, não pensar que até 2 anos, aquela criança que devia ter uma interação na tela, precisamente porque ele está limitado o seu desenvolvimento naquela idade, a não ser que fosse, por exemplo, para falar em videochamadas, por exemplo, mas entre escritos que está longe. No entanto, dos 2 aos 5 anos, que ele uso de telas que devia nunca exceder 1 hora por dia. E a partir, portanto, dos 5 anos ou dos 7, mais ou menos, portanto, aos 11 anos, portanto, que ele usa que deveria nunca exceder 2 horas. Entretanto, é importante não considerar também que não é só a questão do tempo, é o tempo que ele está lá, mas depois o que é que ele está a fazer também quando ele está na tela, não é? Exato. Então é importante nós estimular outras atividades que te proporcionam, portanto, o desenvolvimento integral da criança. Exatamente. Psicóloga Denise, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter você ali nós nessa conversa tão importante e tão crucial. Tenho certeza que lá na casa está a ser de grande valia para os pais. Obrigada. E assim, a terminar a conversa, ali uma psicóloga clínica de saúde, Denise Oliveira, moda já explica-nos. E pais têm que estar atentos no comportamento dos seus filhos, têm que estar tudo em cima deles para tentar olhar se os filhos estão a passar por algum momento crítico ou se eles querem desabafar com seus pais para botar um menino com um equilíbrio emocional. E não lembrar que o uso de telas é sempre com acompanhamento de tempo e de seus pais lá para o que aquele menino tenta consumir, né? E não lembrar que procurar ajuda profissional nem é um sinal de fraqueza, mas sim de cuidado. Anima Jairson, por hoje é tudo e até breve.